Olá, meu nome é Hindenburg e esse é mais um episódio da sessão Oráculo. O que delimita a física e a química? Será que não é tudo física? Bom, as classificações, aqui teria que falar de análise fatorial e de classificações, de análise de cluster, né? Tem um vídeo que eu falo, tem um artigo que eu falo sobre a classificação de Plutão, que eu acho que é muito esclarecedor em relação a isso. E tem também trechos do Guia dos Apodídicos, tem vários trechos do Guia dos Apodídicos, que eu trato justamente dessa questão de classificação, né? O que distingue, né, o que possibilita classificações de objetos, entidades, profissões, disciplinas acadêmicas, etc, etc. São características que fazem com que certos elementos de um grupo sejam mais semelhantes entre si e mais diferentes dos elementos de outros grupos. A ideia básica é essa. E muitas vezes um grupo está contido no outro. Você pode ter grupos que se intersectam e pode ter grupos que estão contidos, né? Um grupo faz parte de um outro grupo. Quando uma pessoa vai, por exemplo, estudar matemática. Na antiguidade, você tinha matemática, né? Você tinha geometria. Depois passou a ter geometria, aritmética, álgebra, etc, etc. Atualmente, a pessoa vai estudar, ela tem que escolher um campo relativamente estreito, né? Sei lá, sistemas dinâmicos, né? O problema dos três corpos. Ela vai escolher um campo relativamente bem delimitado, vai estudar topologia. É claro que ela pode também estudar outros campos. O Poincaré, por exemplo, ele estudava muitos campos diferentes, inclusive ele criou novos campos que não existiam, né? Mas a maior parte dos pesquisadores, eles escolhem uma área muito bem delimitada e vão estudar aquela área. Então aquelas áreas da matemática são diferentes subpartes da matemática. Muitas dessas subpartes da matemática, elas se intersectam com partes da física. O Edward Witten, né, ele começou estudando artes, né, ele fez um curso de artes. Depois que ele fez o curso de artes, ele foi fazer física e ele acabou ganhando uma medalha Fields por trabalhos na área de matemática. Ele é um físico, mas os trabalhos dele em física representaram contribuições importantes a alguns campos da matemática. As variedades de Calabi-Yau, elas são objetos muito mais matemáticos do que físicos. Poucos físicos utilizam as teorias das cordas. Atualmente é um pouco mais, mas na época em que o Edward Witten começou a desenvolver os trabalhos dele sobre a teoria das cordas, poucos físicos utilizavam, poucos físicos se interessavam e poucos físicos compreendiam claramente a importância e a utilidade daquelas ferramentas e continuam não tendo, na verdade, muitas aplicações na física. Não há experimentos, né? Não se conhece muitos experimentos adequados para testar se a teoria das cordas é uma boa representação da realidade. Mas para a matemática, ela é muito... ela traz contribuições importantes para compreender melhor objetos matemáticos que alguns não existiam e alguns não eram tão bem compreendidos antes dos avanços gerados pelo estudo da teoria das cordas. Então, tem essa intersecção, né? Embora Edward Witten seja um artista e um físico, ele fez contribuições para a matemática. Ele nunca ganhou um Nobel de Física, mas ele ganhou uma medalha Fields em matemática, embora ele seja um físico e os trabalhos dele sejam na área da física. Só que é uma área da física que usa muitas ferramentas matemáticas. Ele teve que criar novas ferramentas matemáticas também. E nesse processo, ele acabou contribuindo com a matemática. No caso da química, a Marie Curie, por exemplo, ela ganhou um Nobel de Física, ganhou um Nobel em Química, e os dois trabalhos foram basicamente na mesma área. Eram trabalhos estreitamente conectados, né? Não era o mesmo trabalho, né? Foram descobertas do rádio e depois foram aplicações, né? Então, embora o Becquerel descobriu a radioatividade um pouco antes, né? E depois ela fez vários estudos relacionados ao assunto. Então, a Marie Curie, ela ganhou um prêmio Nobel em Física e um em Química, mas a área de atuação dela não mudou. Não é que ela fez os trabalhos do Einstein, por exemplo.
há uma variedade maior de áreas nas quais o Einstein contribuiu. Ele contribuiu em mecânica quântica, em ciência dos materiais, em relatividade, né? Em diferentes áreas. A diversidade dos trabalhos do Einstein na física é maior do que a dos trabalhos da Marie Curie. Então, mesmo ela trabalhando no mesmo campo, um campo mais estreito, esse mesmo campo gerou um prêmio Nobel em Química e um prêmio Nobel em Física. Porque estão realmente muito estreitamente conectados, embora você possa tratar... Depende muito, por exemplo, se a pessoa vai estudar o modelo atômico, né? Nós temos o modelo atômico como na escola, por exemplo, se aprende o modelo atômico mais em química do que em física. Embora as pessoas que desenvolveram o modelo atômico, não exatamente o atual, mas os mais recentes, né? Rutherford, Bohr, né? Antes deles o Dalton já não, mas o Thomson, né? O Rutherford e o Bohr, são precursores recentes do modelo atômico. O que se aprende na escola é basicamente Rutherford e Bohr. Então eles eram ambos físicos, eles não eram químicos. Embora essa distinção, né, já não fosse tão clara, a própria Marie Curie ela era mais uma química do que uma física, mas ganhou também um prêmio Nobel em física. Então essas atividades, de um modo geral, elas se mesclam muito. No caso da classificação de animais, isso fica um pouco mais claro, né, que pode ser necessário você ter uma distinção, embora muitas vezes não seja muito claro. Então, na maioria das vezes, se você tem felinos e caninos, né, você tem grupos diferentes de animais, mas que eles podem ter características muito semelhantes. E quando você divide em tarefas, né, algumas tarefas que os felinos conseguem fazer, os caninos também conseguem e vice-versa, mas algumas não. Por exemplo, gatos saltam mais alto, né, eles têm uma maior... Subir num telhado. Dificilmente você vai ver um cachorro subir num telhado de uma casa. Um gato facilmente sobe no telhado da casa, desce do telhado, não se machuca, né? Então você tem algumas diferenças de habilidades dos cachorros e dos gatos, mas eles compartilham grande parte das habilidades e das características também. No caso da física e da química, você também vai ter muitas características que estão presentes em ambas, que se intersectam de diferentes maneiras, assim como na física e na matemática, né? Embora a matemática nem sequer seja considerada uma ciência, depende da perspectiva, a matemática é uma linguagem, né? Embora também possa ser interpretada como uma ciência, mas ela é mais bem classificada como uma linguagem. Depende, na verdade, dos critérios, mas ela é predominantemente uma linguagem e a física uma ciência empírica. A matemática, em geral, ela não é empírica, embora também possa ser em alguns contextos muito específicos, né, de teoria dos números, em que se dê algumas abordagens computacionais, a matemática também pode ser tratada de uma forma empírica, embora a essência da matemática não seja empírica, enquanto a física e as outras ciências são empíricas. Então, mesmo uma sendo uma ciência e a outra não sendo ou podendo não ser classificada como ciência, elas se intersectam, elas compartilham muita coisa. E a física e a química também, então elas também têm essas características. Se você classifica tudo como sendo a mesma coisa, você está regredindo na compreensão do mundo, né? Você está desfazendo uma classificação útil, porque claramente existem diferenças entre física e química, não são exatamente iguais. E também a química não está dentro da física, né? Ela tem características próprias que são distintas, assim como a biologia. A biologia não é uma parte da química. Embora você possa ter, por exemplo, ferramentas matemáticas, você utiliza em todas as áreas, né? Isso não quer dizer que todas as áreas estejam dentro da matemática. Elas utilizam ferramentas matemáticas. A química utiliza ferramentas da física. A biologia utiliza ferramentas da química, né? A biologia utiliza ferramentas da química, da física e da matemática. A matemática, embora ela não use necessariamente ferramentas da física, ela pode se beneficiar com avanços da física, como no exemplo que eu citei do Edward Witten, né? Que ele desenvolveu soluções para a física que tinham aplicações na matemática, que contribuíam com avanços na matemática. Então, é uma classificação útil distinguir física da química, não é apropriado misturar as duas, é um regresso, né, no conhecimento. Reintegrar áreas diferentes, que têm características diferentes, que produzem em contextos diferentes, que têm objetos de estudos diferentes, que têm
âmbitos, né, níveis, escalas de tamanho de estudos diferentes, que tem muitas diferenças, não faz muito sentido voltar a unificar, né, tratar como se fosse a mesma coisa, sendo que há muitas diferenças entre elas. Na verdade, é até uma desvantagem muito grande, uma vantagem e desvantagem muito grande. Quanto mais classificações, mais detalhadas, mais refinadas, desde que sejam bem fundamentadas, melhor. Quanto mais, no caso, a classificação de Plutão, ele representou justamente um avanço nesse sentido. Já se conhecia planetas telúricos e planetas jovianos. Na época em que Plutão foi descoberto, não se sabia. Ele era um pontinho de luz, não se sabia o tamanho, a massa, não se sabia nenhuma das suas características. Em princípio, se acreditava que ele tinha aproximadamente o tamanho da Terra, né, 13.100 km de diâmetro. No caso da Terra tem 12.742 km de diâmetro médio, né? Médio no sentido uma esfera que tivesse o mesmo volume do elipsoide da Terra, essa esfera teria 12.742 km de diâmetro. Então a Terra tinha esse tamanho, Plutão se acreditava que tinha 13.100 km de diâmetro, seria muito semelhante em massa e em diâmetro, seria semelhante à Terra. Depois se descobriu que ele era muito menor, né? Passou a ter uma estimativa de 6.084,8 km, depois 5.760 km, e progressivamente se foi evoluindo, né, para 3.000 km, 2.300 km, 2.390 km, e atualmente o que se sabe é que ele tem aproximadamente 2.376 km de diâmetro. Então, o que se acreditava inicialmente era 13.100 e atualmente 2.376. Né? Então ele é muito menor do que se acreditava. E não dava para saber o tamanho porque só havia um pinguinho de luz, não dava para medir aquele pontinho de luz. Né? Ele era muito pequeno para que fosse mensurável. E quando se descobriu, ele foi classificado como planeta, porque o que se conhecia eram planetas, satélites, asteroides, cometas. Eram os objetos, né? E a estrela, que é o Sol. Então eram os objetos que se conhecia no Sistema Solar. Ele parecia ser muito maior que um asteroide. O maior asteroide conhecido era Ceres, né, que tinha 950 km de diâmetro. Ele parecia ter um tamanho similar ao de outros planetas, né? A Terra tem 12.742, Vênus tem 12.104, né? Mercúrio tem 4.878, Marte tem 6.794. Então, quer dizer, ele tinha um tamanho semelhante ao de outros planetas, não dos planetas jovianos, que são muito maiores, né? Júpiter tem 142.974, Urano tem 51.118, Netuno tem 49.528, né? Saturno tem 120.536. Esses diâmetros equatoriais, né? Os diâmetros médios são um pouco diferentes. Mas enfim, esses planetas têm aproximadamente esses tamanhos. Plutão, quando ele foi descoberto, o seu tamanho se encaixava mais ou menos no tamanho dos planetas. O maior asteroide conhecido tinha 950. Os cometas, não se sabia exatamente os tamanhos de todos eles, porque você observa uma massa de gás, né, a cabeleira e a cauda, que envolvem o núcleo. A parte sólida é o núcleo. Geralmente tem 10, 20, 30 quilômetros, 3 quilômetros, né? Tem poucos quilômetros de diâmetro. Então os cometas são menores que os asteroides. Então, entre os objetos conhecidos, o Sol, por exemplo, que é uma estrela, tem 1.391.400 quilômetros de diâmetro, se for o diâmetro sísmico, né? Se for o diâmetro, dependendo do comprimento de onda que você mede, ele tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro, 1.391.265, né? Depende do comprimento de onda que você faz a medida, ele vai dar pequenas diferenças. E tem também a questão do critério que delimita a superfície. Né? Se nós medirmos, por exemplo, a superfície, o que é a superfície de Júpiter? Ele é gasoso, ele é um fluido. Então, o que é a superfície de um objeto gasoso? Geralmente se considera a distância na qual a pressão atmosférica é igual a 1 atm. Então, eles medem a superfície numa região de 1 atm. E nesse caso, o tamanho de Júpiter, né, o diâmetro equatorial de Júpiter, é 142.974 km. Se for medir com uma pressão maior, ele vai ser menor. Se for medir com uma pressão menor, ele vai ser maior. O que vai determinar o tamanho vai ser a pressão que você considera no caso. Né? Mas enfim, no caso de Plutão, ele tinha um tamanho muito parecido com o tamanho de planetas. Não se conhecia nada sobre sua composição, sobre suas características físicas de um modo geral, exceto a temperatura com base na distância, né, que ele ficava do Sol, dava para estimar a temperatura como cerca de 230 graus abaixo de zero, mas não dava para saber outras características. Né?
Isso foi descoberto aos poucos, e principalmente quando a New Horizons passou pelas proximidades de Plutão em 2015, se descobriu muita coisa com essa aproximação. Mas antes disso, não se sabia quase nada sobre Plutão. Então, com base naquilo que se conhecia, que era o tamanho aproximado, as características físicas básicas, né, que ele era provavelmente sólido, etc., se considerou que entre os objetos conhecidos no Sistema Solar, ele se parecia mais com um planeta. Com o passar do tempo, se foi verificando que ele era muito diferente dos outros planetas. O menor planeta conhecido, com exceção de Plutão, é Mercúrio, que tem 4.878 km de diâmetro, e Plutão, 2.390, antes de se aproximar a New Horizons, né, se acreditava que tinha cerca de 2.390 km de diâmetro. Então já não estava muito consistente, né? Ele tinha menos da metade do tamanho do menor planeta conhecido. Isso representava 1/10 da massa, 10% da massa do menor planeta conhecido. Então, dos 10 planetas do Sistema Solar, ele era muito menor que o menor planeta conhecido. Aí já ficou, né? Porque ele ficava entre o tamanho de Ceres, que é o maior asteroide, que tem 950 km de diâmetro, e o menor planeta. Será que ele era de fato um planeta ou será que ele era um asteroide? E aí foram descobertos outros objetos além da órbita de Netuno, especialmente Eris, né? Tem alguns inclusive que eu já fotografei, vou até colocar as fotos que eu tirei, que foram Almeia e Makemake, que são também objetos transnetunianos, relativamente grandes, maiores que o maior asteroide do cinturão principal e com tamanho semelhante ao de Plutão. E Eris, ele tinha cerca de 2.400 km de diâmetro. Quando foi descoberto Eris, eles perceberam que havia outros objetos com aquela característica, com as mesmas características de Plutão, que eram diferentes dos asteroides, que eram diferentes dos planetas, pela localidade, pela temperatura, pela densidade, por outras características gerais, e a partir daí concluíram que seria uma classificação mais eficiente, mais útil, tratar Plutão como ele fazendo parte de uma outra classe de objetos que não a classe dos planetas, porque tinha muitas características peculiares. Uma delas é a órbita de Plutão, né? Ela está inclinada a cerca de 17 graus em relação às órbitas dos outros planetas. Os outros planetas eles se distribuem num plano muito estreito, né? Em torno de um plano de mais ou menos 3 graus para cima ou para baixo de um plano. E Plutão está 17 graus inclinado em relação ao plano orbital dos demais planetas. Além disso, ele tem uma excentricidade orbital muito grande. Os planetas têm geralmente uma excentricidade orbital menor que 10%, né, com exceção de Mercúrio, né, que tem 20,56%. Os outros planetas, né, eles têm menos de 10%. Marte, por exemplo, tem 9,33%. A Terra tem 1,67%. Né, Júpiter, 4,8%. Saturno, 5,6%. Netuno, 0,1%. Né, 0,9%. Né, Vênus, 0,7%. Então, as excentricidades orbitais são muito pequenas, muito menores que 10%. E Plutão tem 25%. Então, ele tem uma excentricidade orbital maior que a de todos os planetas, um tamanho menor que de todos os planetas, uma inclinação orbital muito maior que a dos outros planetas. Ele tem várias características que não se encaixam bem nas características de planetas. E um dos principais critérios é que ele não limpou a sua órbita, né? Os outros planetas, por exemplo, Ceres, o asteroide Ceres, ele está numa órbita a 2,766 unidades astronômicas e tem milhares de outros asteroides aproximadamente a 2,7 a 2,8 unidades astronômicas. Então tem muitos outros objetos compartilhando a mesma órbita de Ceres. No caso dos planetas não temos isso, com exceção dos troianos, que ficam nos pontos lagrangianos, né? Então tem os troianos de Júpiter, tem os troianos de Netuno, né? Tem outros conjuntos que ficam a 60 graus nos pontos lagrangianos das órbitas, mas são massas bem concentradas. Eles não ficam ao longo de toda a órbita, não se distribuem ao longo de toda a órbita. No caso de Ceres, o cinturão principal de asteroides tem vários asteroides ao longo de toda a órbita, e não só nos pontos lagrangianos. E como consequência, essa é uma distinção muito clara, porque nenhum outro planeta do Sistema Solar tem vários objetos compartilhando a mesma órbita. Tem um objeto principal que ele reuniu, né, ao longo da história da evolução do Sistema Solar, ele reuniu e coalesceu esses objetos para formar um planeta. Os outros, né, no caso Eris, Plutão e outros além da órbita de Netuno, eles não limparam a órbita. Eles compartilham a órbita com vários outros objetos.
Então essa é uma das características que levou à reclassificação de Plutão como sendo um planeta anão. Ele não é nem um asteroide e nem um planeta. Ele é um planeta anão porque ele tem algumas características de planeta, algumas características de asteroide, e ele não se encaixa muito bem nas características gerais dos planetas, nem se encaixa muito bem nas características gerais de asteroides. Então foi criada uma nova classe de objetos, é útil para classificação, é útil para um melhor entendimento da dinâmica desses objetos, das propriedades físicas, químicas, orbitais desses objetos. Então essas classificações, elas ampliam e melhoram o conhecimento, né? Quando a classificação é útil, como nesse caso, elas contribuem para um melhor entendimento, para uma melhor classificação, para uma melhor análise das propriedades gerais dos objetos de cada classe. Por exemplo, os cometas, né? Os cometas não são exatamente iguais aos asteroides. Os cometas, eles têm comportamentos peculiares, que são órbitas com excentricidade maior, e tem uma composição geralmente com gelo de água, com gelo de dióxido de carbono e com outros materiais mais voláteis. Então, quando eles se aproximam do Sol, eles começam a volatizar aqueles materiais e formam grandes nuvens em volta. O cometa em si ele tem 10 km, o Halley, por exemplo, se não me engano, ele tem 11 km de diâmetro. Não é propriamente diâmetro, porque ele é bem alongado, né? Então ele tem um semi-eixo maior, com mais ou menos 11 km. E quando ele se aproxima do Sol, ele forma uma cabeleira com 300 mil quilômetros de diâmetro. E a cauda pode ter 110 milhões de quilômetros de comprimento. Então, eles são objetos que podem formar estruturas gasosas muito grandes. Os asteroides não fazem isso. Eles são rochosos e não têm estruturas voláteis na superfície, né? Para a temperatura típica do sistema solar, eles não volatizam esses componentes da superfície como acontece com os cometas. Então é vantajoso classificar os cometas de uma maneira diferente do que se classifica os asteroides. Da mesma maneira, no caso de Plutão, ele tem características peculiares que não se encaixam nem nos planetas, nem nos asteroides, e muito menos nos cometas, nas estrelas e outros objetos. Como consequência, é útil criar uma nova classe de objetos para classificar Plutão. Em relação à física e à química, também tem várias diferenças que são úteis para distinguir, especialmente quando a pessoa vai estudar uma dessas áreas, ela pode ter muito mais facilidade para a química do que para a física, ou o contrário, né? Então, a escolha que ela vai fazer vai se basear nas características gerais daquela disciplina, e mesmo depois que ela entra na disciplina, tem várias sub-áreas que vão determinar, né? Química orgânica e química molecular ou química atômica são completamente diferentes. Não dá para... Química orgânica é muito diferente de outros ramos da química, né? Química inorgânica, que também se divide em várias partes, são muito diferentes. Eu diria, inclusive, que a física se parece mais com a química inorgânica do que a química orgânica comparada com a química inorgânica. Eu acho que há mais diferenças dentro de certas partes da química do que se pegar a química inorgânica e comparar com a física. Embora também tenha diferenças grandes, né? Mas, então, essas classificações são úteis, são importantes, não se pode dizer que são a mesma coisa, não são, claramente não são a mesma coisa, e também não se pode dizer que a química faz parte, que ela é um campo da física. Não, ela tem características independentes, né? Muitas características independentes que distinguem a química da física. Então, é basicamente isso, né? Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.